Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim mostrar e falar um pouquinho sobre essa suculenta linda que é a Graptoveria Deb. Se você também é um apaixonado pelas suculentas assim como eu, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que toda segunda-feira às 6 horas da tarde tem vídeo novo cheio de dicas de como cultivar as suculentas aqui no canal. Meu nome é Mariana e esse é o canal Meu Jardim e Mais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A Graptoveria Deb é uma suculenta híbrida, ou seja, ela é produzida a partir do cruzamento entre outras duas suculentas de espécies diferentes. No caso dela, é um Graptopétalo e uma Echeveria, formando assim uma Graptoveria. A Deb é uma suculenta de cultivo bem simples, pelo menos eu nunca tive nenhuma dificuldade para cultivar ela. Ela pode ser cultivada tanto na meia sombra, aí ela vai ficar com uma tonalidade um pouco mais acinzentada, igual essa minha tá. Ela tá com essa tonalidade porque ela não tá pegando muito sol esses dias, porque o clima aqui na minha cidade tá aquele clima bem chuvoso, bastante nublado e o sol tá um pouquinho sumido. E ela também pode ser cultivada ao sol pleno. Nessas condições, ela vai ficar com um colorido belíssimo, num tom bem mais rosado. Uma dica importante antes de colocar ela no sol pleno é fazer a adaptação da planta, porque se ela não estiver adaptada nesse ambiente, ela pode queimar as folhas. Uma outra coisa que causa queimadura nas folhas dela é o sol quente do verão muito forte. Algumas suculentas não toleram esse sol, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um clima bem variado, então tem regiões aí que o sol vai ultrapassar aí 35, 40 graus, então talvez não vai ser indicado cultivar ela diretamente no sol sem o sombrite. Então é sempre bom observar o clima e a temperatura e ver se a suculenta vai aguentar ser cultivada diretamente no sol. Em relação ao substrato, é muito importante que esse substrato seja composto com materiais que vão facilitar a drenagem. Cada um tem o seu substrato preferido, mas pode ser um substrato aí composto de carvão vegetal triturado, que auxilia na drenagem, perlita expandida também faz esse processo de auxiliar na drenagem, a palha de arroz carbonizada e a terra vegetal. E pode-se utilizar também, junto com esses outros elementos, um pouco de humus de minhoca para deixar esse substrato mais adubado e a planta se desenvolver melhor. Uma outra coisa muito importante na hora de plantar a suculenta é sempre plantar ela em um vaso de acordo com o tamanho dela. Se as folhas dela já estiverem ultrapassando a borda do vaso, talvez seja a hora de plantá-la em um vaso maior. Agora, se ela ainda tiver espaço aí para crescer, um espaço de substrato destampado, não precisa fazer esse replante. E outra coisa muito importante é fazer um dreno no fundo desse vaso para facilitar o escoamento da água no momento da rega. E esse dreno pode ser feito utilizando pedaços de isopor, pedra brita ou então os dois misturados. Em relação à rega, ela deve ser moderada porque as suculentas são plantas de raízes bastante finas e essas raízes apodrecem com bastante facilidade. Então, se esse substrato ficar encharcado por muito tempo, pode acabar fazendo com que a planta venha a apodrecer, principalmente porque ela já guarda muita água nas folhas e também no caule. E o excesso de umidade também pode facilitar o aparecimento dos fungos nas suculentas. Então, a rega deve ser feita somente quando a planta já estiver seca. Uma dica é sempre colocar o dedo no substrato, ver se o substrato já secou, para então fazer a rega da planta novamente. Se for cultivar ela na chuva, é bom prestar bastante atenção nas plantas, observar diariamente para ver se não está tendo nenhum problema. E se o substrato estiver ficando encharcado demais, é bom retirar a planta da chuva.
Estão gostando de conhecer a Graptoveria Deb? Já deixa o like e me contem aí nos comentários se vocês cultivam essa suculenta. Em relação à adubação, pode-se utilizar adubos orgânicos como a farinha de osso, a torta de mamona, o mix farinha de osso com torta de mamona, pode-se utilizar também o humus de minhoca, lembrando aí de colocar essa adubação mais ou menos a cada 3 meses, ou quando a planta demonstrar que está necessitando dessa adubação. É importante colocar a dosagem correta e não exagerar na quantidade dessas adubações. Pode-se utilizar também os estercos de gado e de galinha, lembrando que esse sempre tem que ser bem curtido e também cuidado aí na quantidade. Para quem preferir, também tem as opções de adubações químicas, que são aí os NPKs. Tem o NPK em forma líquida para diluir na água e também tem o NPK de liberação lenta, que vem umas bolinhas e a gente coloca no substrato. O importante sobre essas adubações é sempre seguir as orientações do fabricante e adubar as plantas de acordo com o que está escrito no rótulo do produto. Se for utilizar a adubação com NPK em forma líquida, é importante fazer essa adubação no período em que não houver sol. O melhor horário para fazer essa adubação é bem à tardinha, porque aí a planta tem todo o período da noite para absorver os nutrientes e na manhã seguinte ela já vai estar seca, então não tem nenhum problema dela queimar pelo contato do sol com a adubação. Para fazer mudinhas dela é bem simples, ela brota por folhas e também ela brota mudinhas no caule, que pode ser retirada e plantada em um vasinho e você tem uma nova planta. Pode-se fazer muda também fazendo a decapitação da planta. Às vezes a planta está no tamanho bem grande, aí divide-se a planta no meio, a parte da roseta a gente espera enraizar e depois replanta em um substrato e a parte do caule que fica pode sair novas mudinhas. Essa suculenta floresce mais ou menos agora, nesse período do finalzinho do inverno e na primavera. A minha ainda não floresceu, mas ela dá ali flores características das suculentas. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você está aqui assistindo esse vídeo, gostou do conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações, que toda segunda-feira, às 18 horas, tem um vídeo novo falando sobre as suculentas aqui no canal. Gratidão a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!